seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, temos a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. Fala, Sara, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já preencheu NPS? Oi, Cássio. Sim, eu já preenchi questionários de NPS. E aí, achou legal? Sim, é uma forma bem interessante de medir a satisfação dos clientes e entender o quanto eles recomendariam um produto ou serviço. Normalmente, a pergunta principal é algo assim: numa escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a nossa empresa para um amigo? É sempre uma pergunta nessa linha. E você, Cássio? Já teve alguma experiência com o NPS? Tive, bem parecida, viu? É aquilo, né? Você está satisfeito, você coloca a nota ali 9, 10, você está insatisfeito, bravo, coloca uma nota mais baixa, sei lá, 4, 5, né? Exatamente. Mas é importante a empresa que aplica o NPS associar esse indicador a negócios. Muito! E é essa a pauta de hoje, viu, Sara? É isso aí. E para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber a Maíra Nagayama, que é superintendente de satisfação de clientes da GetNet. A GetNet você conhece, né? Aquela maquininha vermelha do Santander que você certamente usa quando vai a um restaurante, a uma loja, para fazer as suas compras, tá? É uma empresa de adquirência que viabiliza pagamentos, ou seja, a GetNet é uma empresa de tecnologia para meios de pagamento. Acaba sendo ali o elo entre as duas pontas, né? Quem vende e quem compra. E além da maquininha, tem muitas outras soluções digitais dentro de casa. Maíra, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o papo de hoje. Eu que agradeço, Cássio. É um prazer estar aqui com você hoje e a gente poder discutir um pouco sobre experiência do cliente. É isso aí, que é o nosso papo aqui de toda semana. E eu queria justamente começar por aí, né? Hoje você tem uma área de Customer Experience muito bem servida de dados na maioria das empresas. Claro que as empresas estão em estágios diferentes, né, de maturidade de dados, mas dá para a gente pensar em CX muito atrelada a dados quantitativos para mexer no negócio, né, no roteiro, no ponteiro de negócio da empresa, né? Como é que faz para fazer essa ligação, podendo gerar receita, reduzir gasto, reter cliente, que é o que no fundo importa para uma instituição? Excelente. Você falou que a área de CX está envolvida com dados hoje, né? Mas o futuro de todas as áreas é estar rodeada de dados hoje, conseguir processar dados. Eu acho que não é um privilégio só de CX, mas é de todo mundo no contexto digital que a gente está vivendo. Hoje, especificamente na área de CX, eu acho que o grande ponto é a gente conseguir medir a experiência do cliente a partir da visão do cliente. Então, fazer pesquisas de NPS, por exemplo, e o que sejam gerais em relação a todo o negócio, como o cliente está vendo aquele negócio, tanto que ele recomenda para outro conhecido, ou para outra empresa, ou para outra pessoa que ele goste, né? E ele entende que o nosso produto serve bem ele vai servir bem ao próximo. Mas essa pergunta é muito ampla e ela pode ser uma recomendação baseada com vários fatores internos. Então, o grande ponto é a gente pegar toda a cadeia de valor e entender quais são os pontos mais relevantes dentro da cadeia para conseguir conectar com a satisfação final do cliente. E, além disso, entender quanto que esse cliente satisfeito versus o cliente que não está satisfeito tem de diferença um do outro. O cliente mais satisfeito, normalmente, ele compra mais produtos, ele volta com maior frequência, ele utiliza outros produtos da empresa, além do produto core, então ele consegue ter um faturamento maior. Além dele ter uma duração, o relacionamento dele, ele é mais duradouro com a empresa. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, tanto de frequência, como faturamento, como o tempo que ele permanece como parceiro da empresa, e a partir daí, é fácil a gente transformar isso em indicadores financeiros. Como que os clientes que têm esse relacionamento mais profundo também retornam em indicadores financeiros. E eu acho que esse é o core da questão para o CX hoje.
para conseguir ter cada vez mais investimentos, para conseguir viabilizar cada vez mais o aprimoramento da experiência do cliente e com retorno para todos os stakeholders, tanto o cliente como os acionistas, como todo mundo que está envolvido nesse processo. O NPS é um número fácil de explicar, né, Maíra? Assim, acho que se tentou por muitos anos, né, chegar a um indicador, você colocava lá, dá de nota de 1 a 3, recomenda sim ou não, tal, até que, né, a coisa foi evoluindo e se chegou e se popularizou o NPS, né? Agora, pelo que você está falando, corre o risco, então, de não ter uma correlação entre NPS e indicador financeiro, do tipo, olha, a gente está super bem avaliado aqui e tal, mas aí você chega numa reunião de board ali e fala, alguém te pergunta, e aí, Maíra, como é que isso vira resultado financeiro para a gente? Não é o seu caso, eu sei, mas em algumas empresas você corre o risco teórico de não saber fazer essa conexão, ou até de não haver uma conexão entre NPS e receita ou retenção? O cliente que gosta mais, usa mais. Isso a gente não tem dúvida, assim, se o cliente está satisfeito com o seu produto, ele vai te vender, vai recomendar, e isso certamente vai gerar uma maior utilização do que você está oferecendo. Ele pode voltar mais para comer no seu restaurante, ele vai comprar mais roupas no lugar que você vende, essa correlação ou vai mais no seu supermercado. A correlação financeira pode não existir se a empresa não tiver com o BP financeiro acertado. Por exemplo, se você tem alguma loja que você vende um produto mais barato do que você compra, está trabalhando no prejuízo. E se quanto maior for seu NPS, mais clientes vão comprar esse produto, maior vai ser o seu prejuízo. Mas daí não é um problema de satisfação de cliente, é um problema de precificação do produto que está sendo vendido. Então, acho que esse seria um caso de não correlação, mas o cliente mais satisfeito certamente volta para comprar e gera mais volume no negócio. Acho que não tem oportunidade do NPS ser bom, dele recomendar e não utilizar. Ou às vezes falta talvez um nível de sofisticação, de maturidade do gestor de CX, de não ter a preocupação de fazer essa conexão? Esse também pode ser um risco? Eu acho que pode ser uma falta de maturidade e uma falta de condições técnicas mesmo. Essa correlação, ela é difícil de ser estabelecida, a gente precisa de vários dados de vários pontos, a gente precisa do embasamento estatístico para fechar quem que é o público que está respondendo, quem que é o público que não está respondendo, quem que é o público que responde e não gosta. A gente tem que conseguir estabelecer quais são as variáveis de saída desses públicos. Então, é um pouco complexo, não é impossível. E muitas vezes esses dados não estão todos disponíveis dentro da mesma área, a gente tem que capturar isso em áreas distintas da empresa e ter apoiadores financeiros, apoiadores que sejam de dados, apoiadores de CX, para conseguir fazer realmente com que essa conta seja elaborada. E muitas vezes tentar defender o CX só pelo CX, algumas pessoas já veem o valor intrínseco disso, mas vamos pensar que o investimento é um fator limitado, que a gente tem que conseguir um investimento justo para um retorno, para não entrar em prejuízo. A gente tem que investir um tanto de dinheiro que a empresa pode naquele assunto. Eu acho que é essa conta que é importante da gente ter bem feita. Aí vamos pensar em quem vocês atendem, vocês resolvem a vida de empresas de diversos portes e segmentos, né? Trazendo uma solução tanto física quanto digital, a maquininha que eu citei no começo aqui, mas também as soluções digitais. E isso vai gerando dados, né, Maíra, para essa turma, né? São empreendedores que vão hoje tendo acesso a dados que eles nunca tiveram, né? Imagina, volta lá atrás, eu tô ficando velho, então eu lembro bem quando você ia, né, o mais eletrônico que você usava era o teu cartão de crédito, né? Porque nem o débito direito existia, né? O ticket era em papel, né? O vale-refeição ali era em papel, e você fazia muito pagamento em dinheiro. Quer dizer, que dados isso gera? A partir do momento que você torna a coisa um pouco mais técnica, né? Eu estou citando só de uma fonte de dados aqui, que são os pagamentos, mas as empresas acabam tendo muito mais, né? De que forma que elas podem usar esses muitos dados que são gerados para oportunidades de negócio, para novas ofertas, novos produtos? Excelente. Acho que quando a gente falou de faturamento, a GetNet suporta os clientes exatamente no momento em que o dinheiro entra, que é no momento do pagamento.
E a gente tem até soluções como a AI, por exemplo, que consegue concatenar os dados de uma maneira que o usuário já consiga perceber insights. Por exemplo, a gente quantifica qual que é o produto mais vendido, ele consegue acompanhar as vendas em tempo real, então se fizer um lançamento de oferta, por exemplo, ver se a venda subiu, desceu, acompanhar no momento o que está acontecendo. Uma vez que a gente lança uma oferta no mercado, por exemplo, uma solução, até uma experiência de CX, voltando aqui agora para CX, o mais importante é você acompanhar se isso está dando certo. Qual que foi o impacto dessa mudança que você fez no processo? Como que o cliente percebeu isso? Como que as vendas foram afetadas por isso? Como que a empresa, como que o entorno se modificou a partir dessa solução? Porque muitas vezes a gente tem alguma ideia, a gente pensa que vai fazer alguma coisa muito boa, mas se não monitorar e continuar aprimorando, a gente não chega no ponto que precisa. E, e ter esse acompanhamento das vendas, ter esse acompanhamento dos impactos que isso gera é extremamente relevante para fazer soluções assertivas. E principalmente hoje, com essa metodologia ágil, normalmente a gente vai construindo a solução, as soluções não vêm mais prontas, de repente a gente implanta uma coisa nova. É a construção diária de perceber os movimentos dos clientes, tanto no âmbito digital como no âmbito físico, e aí ir aprimorando ela. E aí cabe a quem está ali criar uma cultura de dados ou de mensuração de resultados dentro de casa, né? Você acha que tem uma correlação de empresas maiores têm mais propensão a isso do que pequenos empreendedores, até por terem mais estrutura? Ou não existe necessariamente essa correlação entre porte, estrutura, né, e uso dessas informações que vocês mesmos provêm para eles? Olha, empresas maiores eu posso ter certeza que utilizam mais dados, porque inclusive são cobradas por isso, né, são cobradas por resultado e tem bastante infraestrutura de captura de dados. Sobre as empresas pequenas, eu acho que a gente está passando por um momento de digitalização, então os dados estão ficando cada vez mais fáceis da gente ter acesso. Quando a troca, vou voltar bem no passado, igual você falou, a troca era em dinheiro, era mais difícil de controlar. Hoje as planilhas estão cada vez mais acessíveis, as próprias empresas de pagamento já oferecem dados, eles conseguem dados de várias outras maneiras, então esse processamento está chegando para todo mundo, e principalmente agora com soluções online, as pessoas conseguem também capturar outros tipos de ferramentas de gestão em muitos âmbitos, eu acho que está ficando popularizado para todo mundo. E aí, pegando dentro de uma área de CX, como é a sua, né? Sempre tem uma briga por verba ali, né, Maíra? Sempre tem todas as áreas de dados, RH, obviamente o marketing, mas todo mundo está sempre pedindo mais verba. Eu uma vez vi uma palestra do então CMO da Coca-Cola nos Estados Unidos, né? O cara que ficava lá em Atlanta assinando os cheques, né, com maior verba de marketing do mundo, ele tinha naquele momento, né? É o Jonathan Minderhall. Depois ele foi até para o Airbnb, acho que hoje ele tem uma consultoria nos Estados Unidos. E aí uma pessoa na plateia perguntou assim para ele, falou, Jonathan, você com a tua verba, você faz o que você quiser, cara. Você faz chover em qualquer... Você faz chover nos Estados Unidos se você precisar, você faz nevar no verão. E a resposta dele foi muito legal, que ele falou assim, olha, é uma ilusão sua isso, tá? Porque a verba é sempre do tamanho do desafio. E sempre falta verba. Quer dizer, se faltava a verba, né? Se ele não estava satisfeito, estava batalhando por mais verba, sendo ele o CMO do marketing da Coca-Cola, a maior verba do mundo, eu falei, pô, ninguém está satisfeito, vai todo mundo sempre brigar para ter mais verba, né? E aí vem essa questão, né? Para a CX é a mesma coisa, né? Vocês também têm que mostrar relevância internamente e brigar por mais condições, mais verba, às vezes tamanho, aumento da equipe, determinadas tecnologias que você quer acessar. Como é que faz isso, né? Como é que você pode trazer mais relevância para a área de CX, já que a gente está falando tanto de dados aqui? Esse ponto é exatamente o principal fator que leva a gente a quantificar com o faturamento a área de CX. Porque não tem uma unidade de medida de satisfação que fale, isso pode investir que a satisfação aumenta. A satisfação aumenta e ela vai trazer um retorno financeiro. O NPS aumenta e ele vai trazer um retorno financeiro. E esse retorno tem que ser mensurado para a gente poder
justificar o investimento, montar BPs que parem de pé e que a gente se sinta muito confortável de que aquilo está funcionando. Está num momento muito melhor de falar disso agora, porque essas experiências de CX estão ficando tão fluidas no mercado como um todo, e todas as empresas têm ido muito por esse caminho. Então, a área de CX está com essa, como tinha o marketing na Coca-Cola, está com essa crença de que quanto mais você investir, mais isso retorna. Então, tem sido um momento muito mais propício de conseguir investimentos. Para quem está nessa área há muito tempo, acho que a gente veio de uma outra fase e essa aqui agora está muito mais propícia. Mas mesmo assim, se não tiver um número, que acho que é isso que vale, um número financeiro que represente o CX, é mais difícil de conseguir o investimento necessário. Assim, acho que é difícil alguém falar, toma todo esse dinheiro e invista em CX. E também é importante ter um plano. O que vai ser feito para a melhoria do CX? Quais são as features? Quais são as fases do processo que vão ser melhoradas? O que vai construir de diferencial para o cliente? Como ele vai perceber isso? Por que isso vai ser relevante na experiência? Por que essa parte vai ser mais relevante do que a outra? Porque, como disse, a gente quer melhorar tudo, né? E, de repente, tudo tem que ter sequência. Tem que fazer primeiro a fase 1, depois a fase 2, depois a fase 3, até que a gente tenha todos os touch points muito bem alinhados e uma cadeia inteira perfeita. Que nunca é perfeita, que a gente sempre vai querer melhorar. É claro, ficar satisfeito, plenamente satisfeito, feliz, é o primeiro passo para trás, né? Você tem sempre que se cobrar, né? Mas e também vai construindo, né? Você como gestora ou até a área como um todo, vai construindo uma reputação interna, uma credibilidade, não é? Porque eu sempre vejo isso acontecer com marketing, tá, Maíra? Então, no momento que você chega, defende um plano num ano, e fala, olha, a gente vai precisar de verba para essa e essa ação, esperando tais e tais resultados. No ano seguinte, você vai e reporta um resultado, ainda que tenha desviado um pouco, né? O próprio plano, ele é vivo, ele é o bom plano, ele é dinâmico, então você ajustou coisas ao longo do caminho, mas depois de um certo tempo, sei lá, um ano, você chega lá e fala, olha, tá aqui, aquela ação passada funcionou, trouxe esse resultado. Precisamos agora de verba para esse caminho. Se é que isso é a mesma coisa, né? Uhum. Tem um ponto interessante de CX, que obviamente é esse caminho. Quanto mais você faz bem, mais aquilo ganha credibilidade, o segundo investimento é muito mais propício que seja feito e vai virando uma cadeia positiva. Mas ele não pode depender só da área de CX. Ele tem que depender de todo mundo que está trabalhando em qualquer ponto que atenda o cliente final. Então, ele é quase um mindset. Todo mundo que vai trabalhar para atender o cliente final tem que ter esse pensamento que a experiência tem que ser muito boa, essa cultura tem que ser bem alinhada quando a empresa é muito grande, várias pessoas diferentes tocam o ponto final, para que o CX seja embutido dentro de todos os projetos que atuem com clientes finais. Então, eu acho que tem esse ponto da gente conseguir investir na cadeia de atendimento, vamos chamar assim propriamente dito, mas todos os outros tipos de projetos que tenham finalidades pró-cliente também podem ser alavancados por isso e a gente conseguir medir o resultado desses outros também. Então, é um trabalho aí que envolve a área de, vamos dizer, atividade de educar. É uma palavra que pegou aí, eu detesto, mas assim, de tipo catequizar, né? Internamente as outras áreas, né? De que, olha, a gente está aqui lidando com a ponta que mais importa numa empresa, que é o cliente, né? A gente está, inclusive, medindo como esse cliente nos vê e como ele nos recomenda. Já foi mais difícil fazer esse trabalho de conscientização do que é hoje? Eu quero perguntar se tem uma cultura mais pró-CX do que já foi um dia hoje, já que até o termo CX está mais difundido? Olha, em empresas pequenas a gente enxerga o cliente, né? A pessoa que está ali vê ele e esse contato é muito próximo, você escuta o feedback no dia a dia. Eu acho que a dificuldade está quando a empresa cresce. E até você me perguntou se empresas grandes costumam trabalhar com dados. E quando a empresa é grande, tem muitas pessoas que não estão mais ali na ponta, que não enxergam mais o calor do dia a dia, a satisfação na frente, a insatisfação, aquela pessoa que saiu sorrindo da loja, ou se não saiu sorrindo, ou quanto foi bom ter comprado aquilo, ou o que deu errado. E é nesse momento que entra essa preocupação com a cultura, porque muita gente ficou distante,
essas pessoas têm que ter certeza que o trabalho delas está impactando de alguma maneira o resultado final, e isso tem que estar muito quente. O feedback do cliente tem que ser trazido com força para dentro da empresa, para que todo mundo esteja tão motivado quanto quem está na linha de frente, para que todo mundo que está no back-office consiga ter acesso a toda a emoção, a toda a experiência que foi provida no canal que atua direto com o cliente. A gente fez um programa esse ano que chama Programa de Embaixadores, e a gente pegou pessoas de áreas internas da empresa e divulgou para elas informações a respeito dos clientes, empoderou essas pessoas para divulgarem internamente essas experiências para dentro das suas áreas, e fomentou que cada um refletisse muito sobre qual é o impacto do seu trabalho no dia a dia do cliente da empresa. E isso tem que ser mantido sempre constante, para que todo mundo perceba que o nosso propósito final é atender um cliente, e que mesmo que haja um pouco de distância nessa comunicação, não haja necessariamente um contato direto, existe um propósito, e esse propósito tem que ser atendido por todos. Perfeito. E, Maíra, como é que você acaba, então, obtendo esses aliados em outras áreas, né? Você tem dicas, assim, coisas que você já experimentou e deu certo? Tem áreas mais propensas a ser, vamos dizer, áreas quase que unificadas com o CX, ou que pelo menos caminham muito de mãos dadas com o CX? Pela sua experiência, qual que seria um bom caminho? Se alguém te pedisse uma mentoria disso, olha, eu preciso, aqui estou em CX, são áreas muito apartadas, por onde eu começo? O atendimento é uma área que tem que estar muito junto com o CX, porque eles cuidam das pessoas que estão na ponta. Se tiver lojas, principalmente, as pessoas que são gestores de quem está interagindo com o cliente são pessoas que têm que estar realmente engajadas com o CX. Hoje em dia, com a digitalização, a tecnologia tem que estar muito por dentro de CX, para que consiga prover a infraestrutura necessária, consiga pensar nas melhores soluções para atender o que os clientes precisam, e isso tem que andar muito junto. A área de desenvolvimento de produtos também tem que estar muito conectada com o CX, para conseguir capturar os insights ou os job to be done, os problemas que os clientes enfrentam hoje na ponta, que a gente consiga prover soluções que sejam bem específicas para esses problemas, e aí a gente consiga criar diferenciações da empresa em relação às outras. E as outras áreas também têm que vir junto, assim, mas essas três são as mais core, mas o finanças tem que estar disposto a fazer BPs que vêm indicadores não tão diretos com vendas, mas com retenção, com duração na base. O time do jurídico também tem que assessorar, fazer contratos que sejam fáceis, viáveis. O RH tem que promover campanhas internas, enfim, todas as outras áreas também têm um papel crucial dentro de CX, por isso que isso é um mindset. Maravilha. Puxa, Maíra, quero agradecer muito, vai ser muito gostoso conversar com você, você tem uma lucidez, uma objetividade enormes aí quando a gente fala dessa forma de você atribuir importância ao CX, aliás, atribuir a importância que o CX tem dentro de uma empresa, né? Porque que tem, né? O risco que você corre é de não comunicar ou de não conectar isso aos negócios e fazer a percepção de importância cair um pouco, né? Mas normalmente ele já vai ser importante por natureza, né? Então, muito legal te ouvir. Obrigado por trazer insights e informações tão relevantes e úteis, Maíra. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa ajudar os outros companheiros que trabalham com CX também a terem insights, enfim, que todo mundo consiga ter sucesso nessa cadeira. Vamos chegando ao final do episódio de hoje aqui e Sara sempre passa a conversa para cultura, né? Sem dúvida, a adoção do NPS realmente está muito ligada à cultura da empresa. Para que o NPS seja efetivo, precisa que a empresa esteja aberta a ouvir o feedback dos clientes, como foi o caso que a Maíra trouxe. Aliás, adorei a parte em que ela contou que colocou gente de áreas da empresa para falar com o cliente. Eu também gostei demais. Bom, é isso aí.
A Maíra e a Sara já trouxeram conhecimento e insights sobre CX, então fica o nosso convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma aí de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?